Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Evangelho de João, capítulo 7. Agora falando sobre o tema Os guardas mandados para prender Jesus. Lembrando que na aula anterior nós vimos que Jesus estava lá falando no templo, de Jerusalém, e ele se revelou àquelas pessoas que ainda não tinham reconhecido, dizendo que ele tinha curado aquele homem, no sábado. E alguns habitantes lá de Jerusalém, alguns do povo disseram: não é este homem, não é este aquele a quem procuravam matar? Eis que ele fala abertamente, e nada lhe dizem. Será que as autoridades, os príncipes, ou seja, os principais sacerdotes, os fariseus que compõem o Sinédrio, será que eles reconhecem verdadeiramente que ele é o Cristo agora? Será que reconhece que ele é o Messias? Será? Então, aquele povo estava pensando nisso, porque Jesus estava falando lá e eles ainda não tinham. E eles ainda não tinham prendido Jesus. Então, mas na verdade é porque não tinham reconhecido ainda. É, mas aí eles disseram, aquela multidão: Nós todavia sabemos de onde este é. Ou seja, porque eles achavam, Jesus é da Galileia, né? Então, quando, porém, é, no caso, eles já achavam errado, por achar que ele era da Galileia, não se informavam direito, porém aqui ainda não é informado sobre isso, mas ele falava, nós sabemos de onde ele é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Eles estavam desinformados, Ou seja, o povo, assim como aqueles líderes judeus, que tinham se mostrado hipócritas e tinham conhecimento superficial das escrituras, o povo também estava se mostrando desinformado e com conhecimento superficial, porque achavam que quando viesse o Cristo, o Messias, eles não saberiam de onde ele viria. Mas em Miqueias 5:2 diz, que ele viria de Belém Efrata, da cidade de Davi. Eles estavam falando sem saber e se conhecer direito os fatos. Como muitas vezes acontece das pessoas julgar a Deus e a Jesus sem saber direito as coisas, sem conhecer de verdade. Então, Jesus, exclamou, enquanto enquanto ensinava no templo, aquelas pessoas, Vós não somente me conheceis, ele respondeu a isso, Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Ou seja, já não estava falando mais de onde ele era, no caso da terra, de onde ele vinha, mas sim estava falando que ele vinha do céu, Ele disse: Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Jesus disse, o motivo dele conhecer a Deus, que eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então, tinha gente já que o procurava prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora. Ainda não era a hora de Jesus ser preso, não era a hora dele morrer. Muitos da multidão, creram nas palavras de Jesus, quando ele falou sobre isso e diziam, quando vier o Cristo fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito. Ou seja, só o Messias faz o que ele faz e esse homem já faz tudo, E ninguém é como esse homem, ou seja, eles já estavam achando que era impossível, tipo, Jesus não ser o Messias, porque ele já fazia tantas coisas, E quando os fariseus, ouviram aquelas multidão murmurando a respeito disso, dizendo que ele era o Messias, eles, esses fariseus, se juntaram com os principais sacerdotes, que formavam o Sinédrio, e enviaram guardas para prender Jesus. Já era algo difícil prender Jesus, principalmente matá-lo, porque essas pessoas, esses líderes, eles tinham medo da multidão que cria em Jesus, porque eles poderiam, dependendo do que eles fizessem com Jesus, eles poderiam causar uma rebelião, entendeu? E isso poderia fazer com que os romanos que davam poder a esses saduceus, davam poder a esse sinédrio, eles poderiam tirar o privilégio dos saduceus e fariseus, porque eles não estavam sabendo controlar direito aquele povo. Então eles tinham medo por causa disso, daquela multidão. Não tinham medo da multidão em si, mas o que eles poderiam causar com
com a perda dos seus direitos com os romanos, né? E aqueles homens, né, estavam buscando prendê-lo e com a multidão crendo cada vez mais e a popularidade de Jesus aumentando, e essas pessoas crendo, era um perigo ainda maior, né? Então eles estavam buscando para prendê-lo, buscando pelo motivo errado, né? Jesus, que devia ser para crê-lo como Senhor e Salvador, né? Jesus, né, disse àqueles homens, né? Ainda por um pouco tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podereis ir. Então, Jesus disse que onde eu estou, vós não podereis ir. E já se considerava lá, por isso que ele utilizou o verbo no estou. Porque já estava terminando, né, o seu ministério público, porque mais para frente ele já iria iniciar o seu ministério com seus discípulos a sós, né, para poder ensiná-los e falar sobre coisas apenas com seus discípulos, sobre o futuro, né, e, e ele seria entregue para ser morto. Jesus, com isso, ele disse, né, que existe um tempo, né, e as decisões importantes que mudam e podem decidir os rumos da nossa vida. E ainda mais quando se quer dizer com relação à salvação. Nunca se sabe quando vai ser a nossa última oportunidade de aceitar a Cristo. E ele estava querendo passar aquilo àquela multidão. E aqueles líderes também, né? Porém, aqueles judeus, né? Eles disseram uns aos outros: Para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão? A dispersão, né? Existiram três na história de Israel, até aquele momento, né? Foi a egípcia, quando eles foram escravizados no egípcio, a dispersão babilônica, né? Quando eles foram levados como cativos para a Babilônia, e a Síria, a dispersão assíria, quando eles foram levados cativos também para a Síria. Então existiam povos judeus que viviam em outros países. Então aqueles judeus estavam pensando: será que Jesus está falando que nós não vamos achar porque ele vai para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Ou seja, será que ele vai deixar o nosso país e ir para o nosso povo que está em outras terras? Ou até mesmo aos povos que não são judeus? Será que ele vai fazer isso? O que significa de fato, né? A vez de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. O que ele está querendo dizer com isso? Eles não tinham entendido, né? Pois não tinham recebido a iluminação do Espírito Santo. Porque eles não aceitavam a Cristo. Então, eles não entenderam que Jesus estava querendo mostrar a ele a urgência da salvação, né? Então, esse foi um motivo de Jesus utilizar essas palavras. Então, pessoal, aqui é o fim de mais esse tópico do capítulo 7. Então, até o próximo vídeo.